Tranquilo. Vou parar a transcrição, porque o negócio... Aqui, pronto. Então, tá, pessoal, sejam bem-vindos, então, a mais uma palestra nos nossos seminários do PPG da Biologia da Unicinos. É um prazer hoje receber, então, como palestrante, nosso aluno de doutorado, Carlos, que vai conversar com a gente um pouco sobre o trabalho dele, os trabalhos que ele vem desenvolvendo. Vai ser super interessante, porque ele está unindo várias áreas e vários tipos de metodologia. Então, espero que todos aproveitem, tenham ideias e tenham perguntas. A gente abre para perguntas no final, pode deixar no chat ou abrir aí e falar. É bem tranquilo. Carlos, obrigado por você ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui hoje. Antes, vou compartilhar rapidinho aqui a tela. Espero que todo mundo esteja me ouvindo. E espero que todos estejam enxergando minha tela agora, a tela da apresentação. Perfeito. Tá. Ok. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Carlos, tá? Carlos de Oliveira. Eu, como a Patrícia falou, sou doutorando no PPG em Biologia da Unicinos. Eu faço parte do Laboratório de Ecologia de Mamíferos da Unicinos também. E eu gostaria de agradecer muito também, Patrícia, o convite, por ter me convidado para a gente falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o meu doutorado e outras cositas, tá? Outras análises e poder trazer essa questão aí para a biologia, para mim é muito importante, tá? O meu trabalho está intitulado Desvendando os mistérios dos mamíferos marinhos da ordem carnívora na América do Sul, a contribuição da inteligência artificial nos estudos dos lobos marinhos. Eu quero dizer que esse trabalho, esses trabalhos eles não foram feitos sozinhos, tá? Os trabalhos que eu queria apresentar aqui, eles fazem parte do meu, né, um deles é do meu doutorado e dois deles são dos TCCs que eu ajudei a orientar, né, da bióloga Camila Espaniol Klagenberg e do graduando Cassiano Chulu de Figueiredo, tá? Todos esses trabalhos foram e estão sendo orientados, no caso do meu doutorado, pela doutora Larissa Rosa de Oliveira. Eu dividi essa apresentação, então, nas seguintes partes. Em um primeiro momento, né, eu vou falar sobre inteligência artificial, o que é inteligência artificial. Nós vamos falar sobre machine learning, rapidamente, deep learning também, sobre aprendizado não supervisionado, supervisionado e por reforço. Nós vamos introduzir a questão da inteligência artificial um pouco para vocês. No segundo momento, então, vou falar sobre os mamíferos marinhos da ordem carnívora, principalmente na família Otariidae, o gênero Arctocéfalos, que são que é o gênero dos lobos marinhos, né? Espécie do grupo a qual eu estudo. E no final vou falar de três projetos, os três trabalhos, na verdade, né? Que é o meu doutorado com Arctocéfalos tropicalis, o TCC do Cassiano, que é com austrálios, com a população do Peru e do Uruguai, e o trabalho da Camila, né, que é com as três espécies, mas os resultados do trabalho dela podem ser utilizados aí, né, onde a espécie ocorrer, a gente pode utilizar os resultados do trabalho da Camila. Eu vou falar um pouco da história, então, da espécie e das perguntas que a gente tentou responder, né, falar um pouco do algoritmo de machine learning, de inteligência artificial, e alguns resultados a que nós chegamos. Bom, quem nunca ouviu falar, né, de inteligência artificial, que atire a primeira pedra, né? A inteligência artificial está em todos os locais, ela está nas nossas redes sociais, né, nos sugerindo conteúdos, né, baseado naquilo que nós visualizamos. Ela está nos aplicativos de streaming, né, nos sugerindo filmes, nos sugerindo músicas. Ela está nos aplicativos que calculam rotas mais rápidas para ir de um lugar para o outro. Mas ela também está na educação.
tá? Através da robótica educacional inteligente, da aprendizagem baseada em jogos, processamento de linguagem natural, sistemas tutores inteligentes e outros mais. Ela também está na saúde, né, com modelos que podem, por exemplo, prever o câncer de mama com até 5 anos de antecedência, somente a partir de imagens, assim como ela está na biologia, né, com modelos, né, de redes neurais e deep learning que são capazes de prever o dobramento de uma proteína apenas analisando a sequência de aminoácidos, né, como, por exemplo, na figura aqui que a gente tem, né, nós temos duas proteínas, onde em verde aqui a gente enxerga o resultado experimental de laboratório, né? E em azul a gente enxerga o que o modelo de rede neural, esse AlphaFold, ele predisse, né? Ele conseguiu prever. Então, nós conseguimos verificar aqui que tanto o verde quanto o azul eles estão muito próximos, né? O que significa que o modelo ele foi muito bom em predizer o dobramento que essas proteínas teriam, somente avaliando a questão da sequência de aminoácidos da proteína. Mas o que é essa inteligência artificial, né? Está na moda agora, parece que virou, todo mundo está falando aí, uns têm medo, outros não, né? O que seria essa inteligência artificial? Para entender a inteligência artificial, né, é preciso entender juntamente outros dois conceitos, tá? Que é o conceito de machine learning e o conceito de deep learning. Inteligência artificial, né, ela refere-se a sistemas de computadores projetados para imitar a inteligência humana, com o objetivo de realizar qualquer tarefa que um ser humano possa realizar, tá? Já o machine learning, ele é uma sub-área da inteligência artificial. Então, inteligência artificial é o que alguns dizem um grande guarda-chuva, né? São os sistemas, os computadores, as máquinas, né, que tentam imitar alguma atividade humana, né? E o machine learning é uma sub-área dessa inteligência artificial, que inclui as técnicas e ferramentas estatísticas que permitem à máquina melhorar a tarefa através da experiência. Resumindo, são as ferramentas estatísticas, matemáticas, visão computacional, usadas no treinamento de uma inteligência artificial. E o Deep Learning, tá? Ele é um subconjunto de Machine Learning, ele não deixa de ser um Machine Learning, mas ele é diferenciado. Tá? Ele é um subconjunto de Machine Learning composto por algoritmos que permitem treinar a si mesmo para desempenhar tarefas como, por exemplo, reconhecimento de imagem e voz por meio de múltiplas camadas neurais artificiais. Bom, o machine learning ele é dividido em 3 tipos de aprendizado. Na verdade, são 4. Tem o semi-supervisionado, mas basicamente se divide em 3. Tá? A gente vai falar desses 3. A gente tem o aprendizado por reforço, tá? E esse tipo de aprendizado, basicamente, é aquele aprendizado que está nas máquinas que são capazes de jogar jogos como, por exemplo, dama, o Go, ou na questão de robôs e tudo mais. Tá? Ele é um aprendizado bem específico para essas áreas. Qual é a característica dela? A máquina, quando está aprendendo, ela recebe um reforço, né, uma recompensa ou uma punição, se ela faz a coisa certa ou não. Então, quando, por exemplo, ela está jogando um jogo e ela perde, né, essa é uma punição. Num próximo momento, numa próxima interação, ela vai tentar, né, ela vai aprender a não fazer aquilo de novo, e aí, se ela conseguir superar aquele evento, né, ela ganha essa recompensa que é continuar o jogo, então ela aprende a partir desse reforço. Aprendizado supervisionado e não supervisionado, eles têm como característica os seus dados. Tá? No aprendizado supervisionado, os dados eles são o que a gente chama de rotulados. Tá? E nos dados, na aprendizagem não supervisionada, os dados eles são não rotulados. O que significa dizer que um dado ele é rotulado? Tá? Que eu tenho um rótulo para cada observação minha. Né? Como no exemplo aqui, eu tenho essa tabelinha pequena aqui de dados, onde eu tenho minhas observações,
Eu tenho as minhas variáveis preditoras aqui, que são temperatura, produtividade, sexo, onde 2 eu defini aqui, né, na minha cabeça, que eu vou dizer que são machos, 0 eu vou dizer que é indeterminado e 1 eu vou dizer que é fêmea, tá? E eu tenho meus rótulos. Então, para cada observação, eu tenho um rótulo aqui. No caso do meu exemplo aqui, é um rótulo de presença ausência. Eu posso ter um rótulo de espécie A, B, tá? O importante é que a aprendizagem supervisionada, ele tem os dados, eles são rotulados. Para cada observação, eu tenho um rótulo, tá? E os dados não supervisionados, eles são não rotulados. O que eu realizo com aprendizagem supervisionada e não supervisionada? Bom, com supervisionada, eu posso realizar classificação, né? Prever categorias, por exemplo, de uma observação dada. Eu posso fazer regressão, por exemplo, estimar um valor numérico, né? Nos não rotulados, eu posso fazer clusterização, que é agrupar, categorizar, organizar os dados de acordo com suas características, tá? E eu posso fazer redução de dimensionalidade, que é basicamente reduzir o número de variáveis que serão inseridas em um modelo para treino. Quais os algoritmos que eu uso para isso? Bom, tanto para supervisionado quanto não supervisionado, existem vários. Alguns, tá? Muito poucos. A árvore de decisão é um algoritmo que pode ser usado. Random Forest, redes neurais artificiais. Para clusterização, o mais conhecido é o Camis. Uma marca secando a boca aqui. É o Camis, que ele faz a separação, as clusterizações pela distância euclidiana. Já a redução de dimensionalidade, a gente pode usar a nossa velha e boa PCA, né? Análise de componentes principais, e na biologia nós usamos bastante. E o Deep Learning, o tal Deep Learning e as redes neurais artificiais. 3 pesquisadores, tá, eles foram importantes para o desenvolvimento da Deep Learning. Tá? McCulloch e Pitts, em 1943, e Rosenblatt, em 1957. Eles desenvolveram, né, a ideia do neurônio artificial ou o perceptron. O que é o neurônio artificial? É o que seria a unidade, né, fundamental no campo do Deep Learning. E esse neurônio artificial ele é inspirado no funcionamento do neurônio biológico. Basicamente, né, um neurônio artificial, o que ele faz? Ele recebe entradas, tá? Que são os nossos dados, tá? Que nós temos, por exemplo, x1, x2 até xp. Associado a cada uma das entradas, eu tenho pesos, tá? W1, W2, WP, associado a x1, W2 a x2 e WP a xp. Cada variável x, tá, ela é multiplicada pelo seu respectivo peso. Então, x1 é multiplicado por y1, x2 por w2, desculpa. E posterior, cada resultado dessas multiplicações, eles são somados. Nesse cálculo também é somado um bias, tá, que é um viés, um valor de viés. E aqui, se toda essa soma que eu fizer aqui, ela for maior do que um limiar, do que uma função de ativação, por exemplo, no exemplo aqui que eu estou dando, uma função de grau, se ele for maior que 0, a saída de y vai ser 1. Se ele for menor, a saída vai ser 0. Tá, mas como que eu posso usar um neurônio, né, um neurônio artificial num conjunto de dados, por exemplo? Tá? Aqui eu tenho aquela tabelinha de dados, né, onde eu tenho a temperatura, produtividade, sexo, meu rótulo, aqui as minhas observações. Aqui eu tenho a fórmula que eu falei para vocês, né? O x1 vezes w1, mais x2 vezes w2, mais o bias, mais o y. Tá? O neurônio artificial vai pegar a minha primeira observação. Então, a variável x1 vai ser o 14, a x2 vai ser o 0,1 e o xp vai ser o 2. Tá? Substituir isso aqui só para demonstração. O peso ele é aleatório, então ele pode começar, vamos dizer que ele começou com peso 0,1. Tá? Para os pesos e menos 1 para o bias. Ele vai fazer os cálculos necessários, né? E no final ele vai chegar num valor de 0,61.
A soma de 0,61 passa por uma função de ativação, é maior que 0, a nossa saída é 1. Qual é a lógica aqui? A lógica é, o modelo com esse conjunto de dados, o nosso neurônio encontrou 1. Qual é o valor que eu tenho no meu rótulo aqui? 1. O que ele fez? Acertou. Isso quer dizer o quê? Esses pesos, eles são pesos ideais para esse conjunto aqui de variáveis, ok? Passa para a observação 2. Já calculei aqui. 1,15 é maior que 0. Deu 1. Opa, deu 0 aqui no meu rótulo que eu tenho. Ele predisse 1. O que ele vai fazer? Ele errou. Então, ele tem que calcular um novo peso, porque o peso não é o ideal para aquele conjunto ali. Ele vai calcular um novo peso. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o peso atual, 0,1, mais um learning rate, que é uma taxa de aprendizado, tá? Vezes o erro, que é a diferença entre o rótulo e o que ele achou, vezes a saída, que é o que ele achou. E ele vai calcular um novo erro para cada uma desses erros aqui, inclusive até para o bias, tá? E vai ajustar os pesos novamente. Passa para a terceira observação. Quando ele chegar no final, ele vai voltar lá no início de novo e vai fazer todo o processamento até o tempo que eu achar que ele tem que fazer, que é o tempo de iteração, o que a gente chama de épocas, né? No caso, pode ser 100, 50, pode ser 1000, fica a critério, né, de quem está analisando e o conjunto de dados que a pessoa tem. Ok? E aí, em 1969, esses dois senhores, Minsky e Packard, eles lançaram esse livro chamado Perceptron, onde além dos benefícios, de tudo de bom que um neurônio artificial poderia trazer para os dados, eles comprovaram, né, e publicaram nesse livro, descreveram um problema do neurônio, que é ele não consegue trabalhar com dados que não são linearmente separáveis. Tá? Por que isso? Imagina o seguinte, o neurônio ele é um aproximador de função. Ele aproxima uma função para aquele meu conjunto de dados que eu estou jogando aqui para ele. Então, ele vai aproximar uma função para separar esse conjunto de dados. Se ele tem um conjunto que não é linearmente separável, ele não funciona. Bom, o que aconteceu foi que de 69 a 86, praticamente ninguém mais investiu, né, na questão das inteligências artificiais e ficou estagnado por muito tempo. Até que em 86, esses senhores, né, eles pensaram o seguinte: bom, se um neurônio aproxima uma função, né, eu posso juntar vários neurônios em uma única camada ou várias camadas e ajustar várias funções. Tá? Cada neurônio, então, ele vai aprender em uma parte do meu conjunto de dados. Né? Serão gerados, então, vários aproximadores de funções e cada aproximador de função vai, né, aprender, digamos assim, uma parte do conjunto. Então, criou-se assim as redes multilayers perceptrons ou as redes neurais artificiais. O que é uma rede neural artificial? Ela é basicamente uma rede que tem as camadas de entrada, e que são as camadas de entrada? São meus dados. Ela tem camadas ocultas, que pode ser uma camada só, ou pode ser várias camadas, tá? Ela tem uma camada de saída. Junto, essa rede ela tem também pesos em cada uma dessas conexões aqui. Ela tem os bias para cada um desses neurônios. E outra coisa interessante é que as conexões aqui elas são totalmente conectadas, ou seja, a variável 1, x1, ela é conectada com toda os neurônios da camada oculta 1, assim como elas são conectadas com todos os neurônios da camada oculta 2 e com a saída. Então, ela é o que a gente chama de totalmente conectada. Outra característica, né, no cálculo, o cálculo ele é feito da maneira como, né, da entrada até a saída. Só que quando essa rede ela erra, o que ela faz? Ela volta, né, corrigindo o erro e gerando novos pesos. Então, ela chega no final, errou, ela volta, acerta os pesos de todas essas conexões,
volta, acerta o peso de todas as conexões, acerta de todas as conexões e faz o cálculo novamente. Então, é uma série de cálculos e acerto de erros, cálculos de pesos novos. E aí, no final da década de 80, início de 90, né, começaram a surgir trabalhos incluindo a visão computacional nos modelos, né, principalmente modelos de reconhecimento de imagem. Esses modelos eles foram chamados convolucionais e eram divididos em duas partes. Na primeira parte, né, as imagens elas passavam por um processo de extração de parâmetros ou features, né, onde uma série de filtros convolucionais, né, são aplicados nas imagens. Uma camada convolucional 2D, uma série de filtros, e posterior, uma camada, né, de max pooling 2D que diminui o tamanho dessa imagem. Tanto as imagens aqui representadas, né, pela grade maior, quanto os filtros, né, convolucionais representados pela grade menor, são matrizes de pixels. Tá? O que acontece nessa etapa é que, conforme o filtro convolucional vai caminhando sobre a imagem, tá? Multiplicações são realizadas entre os valores dos filtros convolucionais e a região da imagem que o filtro passa. Tá? Os resultados dessas multiplicações, então, irão gerar uma nova imagem, ou como a gente, né, chamado um novo mapa de ativação. Então, o que a gente pode perceber é que redes neurais convolucionais nada mais são do que multiplicações de matrizes. Quem lembra da álgebra linear, né? O que né, a rede busca nessa etapa? Ela busca padrões de bordas, cantos, contornos, estruturas geométricas na imagem. E, ao final, né, todos esses valores que foram extraídos aqui, ele é transformado em um vetor de features. Esse vetor de features, então, ele é enviado para uma segunda etapa, que é uma rede neural artificial, propriamente dito, como eu falei para vocês anteriormente. Então, nessa etapa que é realizado o treinamento, né, e a classificação das imagens, a partir das features que foram extraídas na etapa anterior. E, ao final, o rótulo com maior valor de probabilidade, né, ele corresponde, por exemplo, à espécie da imagem que eu estou analisando. No caso aqui, ponto 8 é a maior probabilidade, seriam tropicais, ok? Mas pode ser para qualquer coisa, tá? Pode ser que eu queira classificar cachorro de gato, carro de avião, depende daquilo que você está querendo classificar. E aí, agora, eu vou entrar nos mamíferos marinhos. Bom, no mundo, tá? Segundo a Society for Marine Mammalogy, os mamíferos marinhos eles são classificados dentro de 3 ordens. Tá? A ordem carnívora, a ordem artiodáctila e a ordem sirênea. São distribuídas em 21 famílias e 137 espécies, incluindo 4 extintas, né, que foram confirmadas de uma que provavelmente está extinta. Na ordem carnívora, tá? Nós temos a família Otariide, que é a família dos lobos-leões marinhos, com 7 gêneros e 15 espécies, sendo uma extinta. No Brasil, nós temos registros de 2 gêneros e 4 espécies dessa família. O gênero Otária, que só tem uma única espécie, né, o leão marinho sul-americano, Otária flavescens, que ocorre no Brasil. E o gênero Arctocéfalos, que, segundo a Society for Marine Mammalogy, são 7 espécies, mas, né, tem quem diga que são 8. Tá? No próximo, não, eu tirei o próximo slide. Tem uma espécie que eles estão separando em subespécie. Né? Então, eles dizem que tem 7. E, na verdade, são 8. Tá? E, desse gênero, nós temos o lobo marinho sul-americano, Arctocéfalos australis, o lobo marinho subantártico tropicalis e o lobo marinho antártico, Arctocéfalos gazela, que ocorre no litoral brasileiro. Falar dos projetos, então. O primeiro deles que eu vou falar é sobre o meu doutorado, tá? Que está intitulado como Inteligência Artificial auxiliando na compreensão dos efeitos das mudanças climáticas globais
na distribuição extra-limite do lobo marinho subantártico, Arctocéfalos tropicais. Bom, o lobo marinho subantártico, Arctocéfalos tropicais, é uma das 3 espécies de lobos marinhos que apresentam registro no litoral brasileiro. Ele está amplamente distribuído no hemisfério sul e suas colônias reprodutivas localizam-se principalmente em ilhas ao norte da convergência antártica, né, representada aqui pelos círculos vermelhos abertos. As colônias reprodutivas mais próximas do litoral brasileiro é o arquipélago Tristão da Cunha-Gó, né, no Oceano Atlântico. Historicamente, as ocorrências de tropicales fora de seus limites de distribuição foram atribuídas ao aumento populacional devido à proteção desses animais após o término da caça, principalmente na região antártica e subantártica. Porém, a doutora Larissa, né, em seu mestrado de 99, sem apresentar análise estatística, compilou dados de ocorrência de tropicales para a América do Sul no período de 82 a 98. E aí gerou esse gráfico aqui, onde nesse eixo aqui nós temos o número de espécimes registrados, representado por essas barras cinzas. Aqui nós temos a idade, os anos, né? E aqui nós temos o índice multivariado de El Niño, onde valores positivos aqui em vermelho corresponde a El Niño e valores negativos em azul corresponde a La Niña. O autor, então, sugeriu que os maiores números, né, de registros da espécie ocorreram em anos de transição entre o El Niño e o La Niña, né, e nos anos de maior duração dos eventos de El Niño. E aí, no meu doutorado, né, de 2018 a 2020, nós compilamos dados de monitoramento de praia no Rio Grande do Sul no período de 92 a 2013, e também verificamos que esse padrão de anos com maiores registros da espécie se repetia. Tá? Então, nós analisamos esses registros, tá? E associamos com a sazonalidade, onde os meses foram transformados em seno e cosseno. Associamos também com as variáveis ambientais, anomalia de clorófitas e anomalia de temperatura na superfície do mar, tá? E mais 5 modos climáticos globais, cada um, né, ocorrendo em suas respectivas bacias oceânicas. A pergunta que estávamos interessados em responder era quais as variáveis climáticas, ambientais e sazonais estavam possivelmente influenciando a saída dos indivíduos de tropicales de suas colônias reprodutivas, em Tristão da Cunha-Gó, e posterior chegar no litoral do Rio Grande do Sul. Então, o que nós estávamos interessados? Em saber o que acontecia na colônia, tá? A partir dos dados de animais que, né, foram monitorados, encontrados mortos aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente fez? O que nós fizemos? Nós pegamos o período em que eles ocorreram aqui, chegaram aqui, né, foram encontrados, pegamos os dados, pegamos esses registros e fizemos uma defasagem, né, de 4 e 5 meses nesses dados, para tentar entender o que acontecia 5 meses antes, 4 meses antes da chegada deles aqui. Tá? Então, esses 4, 5 meses não foram escolhidos ao acaso, tá? Foram escolhidos a partir de dados de satélite, de fêmeas que foram monitoradas, tá? A gente conseguiu esses dados e a gente calculou mais ou menos que 4, 5 meses seria o período que eles levariam da colônia até chegar aqui no nosso litoral. E os resultados que nós chegamos, né, foram que sazonalidade, tanto seno quanto cosseno, a interação entre o dipolo do Oceano Atlântico Sul com o modo climático SAM, que é o modo anular do hemisfério sul, e a variável modo climático de polo do Oceano Índico estavam associados, né, com a saída de tropicales das colônias e posterior chegada no litoral do Rio Grande do Sul, 4 meses antes, tá, da chegada aqui. Ou seja, 4 meses, eles saíram 4 meses antes da chegada aqui, influenciou 4 meses antes. Tá? E, além disso, encontramos uma associação entre as anomalias de clorófitas, né, sozinha,
e também com interação, interagindo aqui com anomalias da temperatura da superfície do mar 5 meses antes, né, da chegada deles no litoral do Rio Grande do Sul. Então, no doutorado, o objetivo era continuar, né, esse trabalho, aumentando a nossa escala espacial, né, para os registros tropicais, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o litoral brasileiro, aumentando também a escala temporal de 92 até 2020, incluir novas variáveis nos nossos modelos, né, por exemplo, distância da frente subantártica até a colônia reprodutiva, distância da frente subtropical do limite norte até a colônia reprodutiva. E esse valor, né, para identificar essa frente, né, subantártica, tanto a subantártica quanto a subtropical norte, nós usamos, né, o valor de temperatura da isoterma, que foi de 8 graus para a subantártica e 19 graus para a subtropical norte. E outras variáveis, como vento, vetor vento UV e anomalias da altura do mar. O nosso objetivo é desenvolver um modelo preditivo, né, que tem a capacidade de predizer a distribuição extra-limites tropicais em cenários de mudanças climáticas, previstos nos modelos avaliados pelo 6º relatório do IPCC até 2100. O algoritmo de machine learning que nós, né, iremos utilizar é o Random Forest. Bom, o algoritmo Random Forest, ele basicamente cria, tá, de forma aleatória várias árvores de decisões, tá? E combina o resultado de todas essas árvores, né, de decisões para chegar no resultado final. O que eu quero dizer com isso? Tá? O Random Forest, ele vai sortear aleatoriamente parte das minhas variáveis. Ele não vai pegar todas as variáveis, ele vai pegar partes dela. Normalmente é a raiz quadrada do número de variáveis. Se eu tenho 9 variáveis, ele, né, eu digo para ele que eu quero que ele pegue 3. Tá? Ele vai pegar 60% das minhas observações para treino, aleatoriamente. 40% vai ficar de fora, que a gente chama de out of bag, né, fora do saco, que ele vai usar para teste. Tá? Então, ele vai pegar parte das variáveis, vai pegar parte dos meus dados numa árvore, vai rodar esse modelo e vai testar nos 40% que ficou de fora. E vai guardar a acurácia, que é o quanto ele acertou, né, que realmente era, dentro daqueles 40%, era aquela classe ou não. Quando é classificação, quando é regressão, ele calcula o erro médio quadrático. Tá? Retorna esses dados e as variáveis de novo. Na segunda árvore, ele vai sortear mais 3 variáveis, mais 60% das observações para treino, 40%. E assim ele vai ter essas várias árvores com diferentes variáveis e diferentes conjuntos dos meus dados, né? E treinando, testando, né? Calcula a acurácia ou calcula o erro. E no final, né? Por exemplo, se eu disse para ele que eu queria 1000 árvores, no final dessas 1000 árvores, ele vai me gerar a importância das variáveis. Tá? Ou seja, o quanto cada uma daquelas variáveis influenciou, tá? Para aumentar, né? Influenciou na acurácia, na melhor acurácia, ou o quanto influenciou para diminuir o erro médio quadrático. Tá? E daí ele vai me dar essa relação de quais variáveis são as mais importantes. Ok? Bom, então a minha metodologia do doutorado, para essa análise que eu realizei, como eu disse, eu tenho as densidades de 92 até 2020, que são animais mortos a cada 100 km de praia. Eu estou usando aqui os dados do Rio Grande do Sul, tá, que eu tenho de densidade. Estou usando 5 meses de defasagem. Eu tenho 17 variáveis preditoras, né? Sendo na ilha agora de São da Cunha, mais os modos climáticos. O que eu fiz? Eu gerei o meu dataset, eu gerei 100 SIP-seeds, tá, diferentes. O que são? São 100 conjuntos de dados diferentes do meu dataset, onde cada um desses 100 ele separou 80% para treino e 20% para teste. E os dados de treino ainda eu dividi eles em
10 scaffold cross-validation. O que é isso? Ele dividiu o meu dado de treino em 10, pegou 9, treinou, validou naquele 1. Pegou outros 9, treinou, validou no que ficou de fora. E assim ele faz uma média de todos aqueles meus, né, 80% de treino, ele faz uma média de... e eu tenho uma ideia de como o meu modelo, naquele conjunto de dados, ele está se comportando. Tá? Em relação ao Random Forest, o primeiro passo que eu fiz foi um critério de seleção de variáveis, tá? Onde o que eu quis saber era a importância das variáveis. Quais variáveis eram as mais importantes? E, num segundo momento, né, eu peguei as variáveis mais importantes e rodei treino e teste e vi qual era o erro deles, né, dessas 3 variáveis e o R², que foram as métricas que eu usei para, né, escolher os melhores modelos e variáveis. Um problema que eu tive, que eu tenho nos meus dados, é que eu tenho 3 variáveis importantes que são colineares. Tá? E eu quero muito entender o que acontece com elas. Então, eu não posso botar elas no mesmo modelo. Variáveis colineares, eu botei um limiar ali de 0,7. Acima disso, eu não incluía junto nos modelos. Tá? Que é a distância da frente subantártica, a distância da frente subtropical norte e temperatura da superfície do mar. O que eu fiz? Eu gerei um modelo para cada... né, eu gerei 3 modelos, onde eu botei todas as variáveis, mais a variável distância, e não coloquei as outras 2 aqui. Um outro modelo com todas as variáveis, mais essa distância da frente subtropical, e não coloquei os outros. Então, eu gerei 3 modelos diferentes. E aqui eu tenho um gráfico, tá, do modelo que tinha a temperatura da superfície do mar. Tá? Aqui estão todas as minhas variáveis, e aqui está a ordem de importância delas, quais as variáveis que são mais importantes. Para o modelo da frente subtropical, eu fiz a mesma coisa, e para o modelo da frente subantártica, eu fiz a mesma coisa. Isso no primeiro momento, para selecionar quais eram as variáveis mais importantes. No segundo momento, então, eu peguei as variáveis mais importantes e rodei um modelo de treino e teste. Tá? O modelo de temperatura, tanto o modelo de temperatura quanto das distâncias da frente, eles tiveram anomalia de clorofila A e mês como as variáveis mais importantes. Tá? E aí, cada um deles teve a sua correspondente aqui, que é temperatura, frente subtropical e frente subantártica distância. Eles não têm diferença aqui tanto no erro, né, quadrático, tá, no NSE, quanto no R2. Então, os modelos eles estão ajustados praticamente da mesma forma. Tá? E aqui eu tenho os gráficos dos resultados de cada uma daquelas variáveis ali. No eixo Y eu tenho a densidade em todos eles. Tá? Aqui eu tenho a anomalia de clorofila A, ela não tem assim, um pico muito grande, mas dá para, né, perceber que existe aqui as maiores densidades, no caso, na colônia reprodutiva, 5 meses antes da chegada, né? No Rio Grande do Sul, existe anomalias negativas de clorofila A. Tá? Na temperatura, as maiores densidades na colônia reprodutiva, saída, em anomalias positivas de temperatura. Na distância da frente subtropical, o limite norte, as maiores densidades ocorreram em anomalias negativas. Isso quer dizer, ou seja, a frente está muito próxima da colônia. Tá? E na frente subantártica ocorreu o contrário. Então, as maiores densidades em anomalias positivas, ou seja, a frente subantártica ela, né, se afasta mais da colônia reprodutiva. E aqui eu tenho um gráfico dos meses. Tá? Lembra que a gente fez uma defasagem de 5 meses, então as ocorrências dele no Rio Grande do Sul foi aqui, 5 meses antes, então o pico de ocorrência de saída é nos meses de verão, início de outono, março, abril e maio. Esses são resultados que agora, do dia 14 ao dia 20, né, eu irei apresentar no Congresso Internacional, né, 13º Congresso Internacional do Pneumologista em Anchorage, no Alasca. Tá? Nós estamos indo para lá agora, em julho. E agora eu quero falar do trabalho do Cassiano, que eu ajudei a orientar.
intitulado Unidades Evolutivamente Significativas do Lobo Marinho Sul-Americano, Arctocéfalos australis, novas evidências a partir de análise de inteligência artificial. Bom, o lobo marinho sul-americano, Arctocéfalos australis, é a espécie de lobo marinho com os maiores números, né, de registros no litoral brasileiro. As suas colônias reprodutivas, elas apresentam duas faixas de distribuição disjunta, tá? A maioria das colônias ocorre continuamente a costa atlântica, né, do Uruguai até a costa do Pacífico Sul, aqui, do Chile. A segunda faixa, ela começa a 2.000 quilômetros ao norte e vai, né, da costa central do Peru, vai até a costa central do Peru. E uma pequena isolada, né, colônia reprodutiva está presente aqui na Isla Foca, no Peru. Oliveira e colaboradores, em 2008, tá, analisando morfometria craniana tradicional e geométrica, juntamente com evidências genéticas, verificaram que indivíduos das populações do Uruguai e do Peru eles têm características morfológicas e moleculares distintas. Tá? Isso motivou, então, os autores a considerar as populações do Uruguai e Peru como unidades evolutivamente significativas. Já no mês passado, tá, saiu um estudo de um colega nosso, o Dr. Fernando, inclusive ele já participou do seminário aqui, e da doutora Larissa, né, juntamente com diversos pesquisadores, comprovando, né, que uma hibridização entre o lobo marinho de Galápagos e o lobo marinho sul-americano, né, contribuiu para o surgimento de uma nova espécie aqui, o lobo marinho peruano. Ou seja, um processo de especiação por hibridização. Vale salientar, né, que o lobo marinho peruano, né, ele está identificado como Arctocéfalos australis, e que a descrição, né, como uma nova espécie ainda ela não foi publicada ou aceita, né. A descrição e aceitação dessa nova espécie, ela é extremamente importante, uma vez que o lobo marinho peruano ele já surge como uma questão problemática para a sua conservação. Tá, em 2009, Oliveira e colaboradores verificaram que o lobo marinho da costa peruana ele sofre uma pressão muito forte, principalmente de eventos de El Niño extremos. Os autores eles verificaram que no El Niño de 97 e 98, né, a população peruana de Austrália diminuiu em 72% seu número devido ao desaparecimento de sua principal presa, a anchoveta peruana. Essa perda, então, provocou na população de lobos marinhos peruanos o que nós chamamos de efeito gargalo de garrafa, ou bottleneck, onde a diminuição do número de indivíduos da população provoca a perda da variabilidade genética. Dito isso, existe uma necessidade por metodologias, né, então, capazes de identificar exemplares do gênero Arctocéfalos que possuem grande similaridade, podendo ser consideradas crípticas especificamente espécimes de populações intraespecíficas, tombadas em coleções científicas. Então, nosso objetivo foi elaborar um modelo de inteligência artificial, baseado em aprendizagem de máquina, e rede neural convolucional para classificar imagens de crânios de lobos marinhos sul-americanos em busca de um padrão de identificação digital com o intuito de analisar a capacidade de classificação das imagens, assim como determinar sua precisão ao identificar essa imagem. Vou tirar uma água aqui. O primeiro passo, então, foi criar um banco de dados com 516 imagens divididas em vista dorsal, ventral, lateral e occipital. Tá? Separamos 70% das imagens para treino do modelo e 30% para teste. As imagens elas foram redimensionadas em tamanho 500 por 500 e um canal de cor, que foi o canal de cor cinza. Para cada imagem foi atribuído um rótulo de classe, onde 0 era a unidade evolutivamente significativa do Uruguai e 1 era do Peru. E esses rótulos correspondiam às saídas do modelo. A arquitetura escolhida, então, para realizar o treinamento nas imagens e posterior teste foi uma rede neural convolucional seguida de uma rede neural artificial.
Então, primeiramente, como eu expliquei lá atrás, as imagens passam por um processo de extração de parâmetros, onde uma série de fios convolucionais são aplicados nas imagens, né? A camada convolucional 2D e posterior a camada max puro, que diminui a imagem. E, ao final, os valores desses parâmetros são transformados em um vetor de features. Ao final, nesse vetor de features aqui, desculpa, me atrapalhei aqui, nesse vetor de features, nós aplicamos uma PCA, tá? Com o objetivo de quê? De reduzir a dimensionalidade e eliminar as redundâncias dos dados, tá? Posterior, então, a PCA, o vetor de features, esse vetor de features reduzido, ele foi enviado para uma rede neural artificial para treinamento e classificação das imagens, tá? E a gente tem os hiperparâmetros que é preciso ajustar quando se trabalha com rede neural. Então, o nosso modelo de rede neural artificial ele era constituído por 70 neurônios de entrada, 256 neurônios na camada oculta e 2 neurônios na camada de saída, onde cada um deles correspondia a um rótulo aqui, né? Australis do Uruguai ou Australis do Peru. E a métrica para validação aqui que nós usamos foi a acurácia. O número de épocas foi 100, tá? O maior problema, né, que nós encontramos ao se construir um modelo de rede neural do zero é o custo computacional e tempo que se leva para treinar os pesos, né, e parâmetros e assim chegar a uma acurácia que satisfaça nossos resultados. Tá? Por isso, na etapa de extração de parâmetros, tá, nós usamos um método chamado de Transfer Learning. O Transfer Learning ele significa usar partes ou pesos de um modelo já treinado, tá, para inicializar o treinamento. E aí, no nosso estudo, nós usamos os pesos do modelo VGG16, que é um modelo treinado com aproximadamente 14 milhões de imagens, divididas em cerca de 1.000 rótulos de classes. Tá? Então, nesta imagem maior aqui, né, nós podemos ver a arquitetura em VGG16, com o tamanho das imagens, né, 500 por 500, 500 por 500 em cada camada, né, e o número de filtros convolucionais em cada camada que foi aplicado aqui. Cada bloco preto aqui e um vermelho corresponde a uma camada convolucional. E os nossos resultados, então, nesse eixo aqui, nós temos o valor real, que era Uruguai e que era Peru, e aqui nós temos o valor predito pelo nosso modelo. Tá? Então, para a vista ventral, das 20 imagens de Uruguai que o modelo testou, ele acertou as 20. E para o Peru, ele errou uma. Tá? Ele disse que era Uruguai, mas era do Peru, dando uma acurácia de 97,5%. Para a vista occipital, tivemos uma acurácia de 92,5%, onde para o Uruguai ele também acertou tudo, mas para o Peru ele errou 3%. Para a vista dorsal, tivemos uma acurácia de 95%, e para a vista lateral também, onde ele errou uma de cada uma das imagens do Uruguai e do Peru, para ambas as vistas. Muito importante, tá? Que é para quem quer trabalhar com rede neural artificial ou rede neural convencional. Eles são modelos do tipo black box, caixa preta, tá? O modelo ele não encontra caracteres morfológicos que separem, por exemplo, as unidades eleitoralmente significativas. Sendo assim, o modelo não pode ser usado como fonte para obtenção de resultado diagnóstico. Tá? O que o modelo faz é encontrar padrões nos pixels da imagem fornecida pelo treinamento. Tá? Ou seja, se quer trabalhar com modelos de redes neurais artificiais ou convolucionais e quer saber o que o modelo encontrou dentro das camadas ocultas, não vai conseguir. Ele só vai te dar o valor de acurácia e te dizer se o modelo é bom ou não para aquele problema. Tá? Fora isso, né, se tu querer identificar alguma coisa, querer entender o que acontece dentro dele, tu não vai conseguir, porque ele não te diz isso, ele não diz o caractere diagnóstico que ele entendeu como sendo importante para separar os grupos. Tá? Para concluir, então, eu vou falar sobre o trabalho da Camila, que é a avaliação do uso de inteligência artificial no auxílio à identificação de 3 espécies de lobo marinho do gênero Ectocéfalos.
Com o grande avanço das tecnologias, novos métodos vêm sendo criados para facilitar as pesquisas. Inúmeras ferramentas vêm sendo desenvolvidas com o desenvolvimento tecnológico nos métodos de observação. Vários projetos vêm implementando o uso da ciência cidadã aliada à inteligência artificial para o reforço de suas bases de dados, né? Como, por exemplo, o iNaturalist, que é uma plataforma criada, né, onde usuários, público em geral, compartilham observações, imagens, áudios, vídeos, né, de qualquer organismo e recebem ajuda de especialista para identificar a espécie. Ou o projeto WideMe, né, que combina pesquisa da vida selvagem com inteligência artificial, ciência cidadã e visão computacional. Essa plataforma ela identifica, a partir de algoritmos de reconhecimento de padrões, principalmente manchas, sinais do animal, e ajuda na identificação de indivíduos. Tá? Pelas manchas, ela consegue identificar o indivíduo, tá? Não só a questão da espécie também. No litoral brasileiro, como eu falei para você, nós temos registro de 3 espécies desse gênero, tá? Australis tropicalis e Artocephalus gazella. A grande maioria das espécies desse gênero são extremamente parecidas, tá? Sendo muitas vezes impossível distinguir analisando apenas caracteres morfológicos externos, o que não é diferente para Australis e gazela. As espécies elas são muito semelhantes, tá? Dessa forma, é importante, então, diferenciá-las para ação de conservação, principalmente em locais fora da área tradicional de sua distribuição e pela população em geral. O nosso objetivo, então, foi propor a utilização de um método de inteligência artificial baseado em aprendizagem de máquina e rede neural convolucional que permita a classificação de lobos marinhos vivos a partir da análise de imagem das 3 espécies de arquicocéfalos com ocorrência no litoral brasileiro. Então, criamos um banco de dados com 121 imagens de machos adultos das 3 espécies. As imagens elas foram recortadas na região da face. Separamos 70% para treino e 30% das imagens para teste. As imagens elas foram redimensionadas em 100% e agora 3 canais de cores RGB, porque elas são coloridas agora, né? Para cada imagem foi atribuído um rótulo de classe, tá? Onde 0 era para Australis, 1 para Tropicalis e 2 para Gazela. E esses rótulos correspondiam às saídas do modelo. Aqui, eu não vou explicar de novo tudo isso aqui, tá? Porque eu já expliquei, mas o que eu vou falar aqui é sobre os hiperparâmetros dessa rede neural aqui. E ele contava com 67 neurônios na camada de entrada, 256 na camada oculta e 3 neurônios na camada de saída. Usamos como métrica a acurácia, o número de épocas foi 150, né, as funções de estimação regulam softmax. Aqui também nós utilizamos uma transfer learning, né, um modelo já treinado para inicializar o nosso modelo VGV16. E os resultados, tá? Nós temos aqui os dados reais e aqui os dados preditos pelo modelo. Tá? Em relação às 3 espécies de arquicocéfalo, nosso modelo de rede neural convolucional ele acertou, então, 10 das 12 imagens, né, de teste para cada uma das espécies, né? Totalizando, né, uma acurácia de 83,34% de acerto. E esse é um trabalho também que vai ser levado pela professora Larissa para o Alasca, agora do dia 14 a 20 de junho. E eu queria agradecer às agências financiadoras, né, do meu doutorado, a CAPES, um projeto da FAPERGS que nós conseguimos aprovar aí, que vai financiar a nossa viagem, tá? A Almema por disponibilizar seus dados, o Ecomega da FURG por disponibilizar também os dados, o GEMARS, idem, tá? O LEM, agradecer ao professor Veronés e o seu laboratório, né, pela ajuda na orientação desse trabalho do meu doutorado, a Camila, o Cassiano e a professora Larissa, e esse senhorzinho aqui que é o Bester, Martin Bester, da Universidade de Pretória, e nos ajuda bastante com informações sobre o Tropicalis nas suas colônias reprodutivas. Tá? Muito obrigado. E aqui, minhas
né, meus contatos, redes sociais e algumas imagens de lobo marinho feito por inteligência artificial que eu fiz, né, vi nas últimas semanas aí, tá? E rapidamente, gente, eu não coloquei aqui porque ele não sei porque ele não estava abrindo. Então, rapidamente, eu quero compartilhar um vídeo de uma aplicação do modelo do trabalho da Camila, tá? É um vídeo que eu gravei da aplicação daquele modelo para identificar fotos que ele ainda não viu, tá? De lobo marinho. Então, aumentei o volume aí que Não está saindo volume só. tá, eu vou então explicar. Isso aqui é um aplicativo que eu criei, tá? E você seleciona a foto. Agora eu selecionei uma foto de um Australis e eu aperto o botão Predict e ele me diz, o modelo identifica a partir do que ele aprendeu a espécie que é, tá? No caso aqui ele acertou que era um Australis. Eu vou pegar uma outra imagem agora, um Tropicalis. A imagem ela aparece, né, no aplicativo. Vamos novamente clicar em Predict e ele identificou corretamente como Arctocéfalos tropicalis, né, ou marinha ocidentática. E agora vamos pegar um gazela, que é muito semelhante ao Australis, tá? A imagem aparece ali, Predict ele identificou corretamente. Então, isso que eu mostrei para vocês aqui é uma aplicação do modelo de inteligência artificial, tá? O aplicativo, onde o aplicativo identifica a espécie a partir da imagem. Claro que ele é um protótipo, ele não está disponibilizado, né? Ele erra também, assim como ele pode errar, ele acerta. O que eu preciso é mais imagens, treinar esse modelo cada vez mais para que ele aprenda com exemplos e eu possa, daqui a um pouco, futuramente, disponibilizar ele para as pessoas usarem nos seus celulares. E é isso aí, pessoal. Agradeço, tá? Foi um pouco longo, eu admito, tá? Tentei reduzir o máximo, mas não consegui, mas vamos lá, estou aberto a perguntas. Parabéns, Carlos, muito, muito legal. Ó, gente, aqui é só a garrafinha, tá de água, tá? É de chope, mas é de água. Tem água dentro, eu prometo. Parabéns pelo trabalho, parabéns para a Larissa e para Obrigado. todo mundo que participou, muito, muito legal, muito interessante. Eu fico pensando já, tem tanta coisa que dá para fazer com isso, todos nós temos que aprender isso, né? Dá para fazer muita coisa mesmo. Muito, muito interessante. Eu tive uma pergunta para o Carlos. Oi. Carlos, bota lá no teu slide sobre uns modelos supervisionados e não supervisionados. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Orientadora de Araque, né? Porque eu estou fazendo uma pergunta para ele, supostamente eu deveria saber essa parte, mas isso aí, gente, uma coisa que eu queria deixar bem claro. Os bancos de imagens e algumas ideias eu dou para o Carlos, o resto tudo é o Carlos, né? A genialidade, criatividade, é tudo do Carlos aí, né? E o expertise, né? Carlos, tinha bem lá, bem no comecinho, estava super legal a tua introdução, né? E eu fiquei com uma dúvida se a gente pode usar ou não o PCA no modelo supervisionado também, ou é obrigatoriamente só no não supervisionado? Passei demais. Lari, eu acho o seguinte, ó. Se você tem como buscar aqui, se você tem como buscar se você quer buscar um padrão de alguma coisa, e esse padrão tem a lógica de usar ele como um rotulado, por exemplo, um dado rotulado, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Tu pode usar o PCA dentro, então, do modelo supervisionado. Se eu tenho os rótulos, tudo sim, ok. se tiver, eu acredito que sim, né, Lari? Normalmente se usa só para redução de dimensionalidade nos dados não rotulados, né, nas suas variáveis preditoras. Mas eu imagino, até posso ir atrás e futuramente te responder, mas eu imagino que sim, porque
o que tu está fazendo, vamos dar um exemplo bem claro, assim, ó, tu quer classificar a imagem. Se dentro do teu algoritmo ali, tu colocou uma PCA para fazer uma análise, quando tu acrescentar uma informação nova que ela não viu, ela vai pegar aquela imagem, por exemplo, e vai refazer os mesmos passos para chegar na resposta precisa. Eu imagino que sim, Lari. Uhum. Porque eu assisti tantos TCCs essa semana, pessoal de peixes, descrevendo espécies, tantos não, que exagero, né? Um esse ano e 2 semestres passados. E aí eu fiquei pensando nisso, porque eles têm o feeling, né, de sistemata, eles já têm o rótulo deles, assim como nós nas fotos, né? A gente já sabe a procedência, por isso que a gente treina as máquinas, enfim, mas eles poderiam usar, de novo, eu sei, né, Carlos, a gente está sendo bastante cuidadoso, né, tu explicou claramente do black box, mas o pessoal da sistemática de peixes, que tem peixes com imagens muito boas de museu, e também ou recém-coletados, né, eles têm esses 2 parâmetros, a coloração em álcool, que é muito maluco isso, mas isso faz parte da sistemática de peixes, né, e a coloração recente, né? E eles podiam usar isso como realmente como a gente está usando, né? Uma ferramenta de reforço dos nossos resultados em busca desses padrões que dizem que é uma espécie diferente. Né? Eles têm eles a priori já reconhecem, ó, isso aqui é um bicho diferente, né? Mas assim, Lari, nós utilizamos, tá, isso como um não supervisionado. Embora a gente está classificando supervisionado com a rede neural, aquela PCA que nós usamos lá, ela foi feita nos pixels. Sim, então, ou seja, ela é não supervisionada para aquela situação específica do nosso modelo. Mas por isso que eu queria saber se a gente pode fazer diferente. Eu acredito que sim, se tu treinar, se tu fizer um algoritmo, né, o teu código lá, que ele diga, que ele faça sentido na análise, eu acredito que sim. Né? Eu pensei nesses 2 cenários, no nosso voltar para ser supervisionado e nos peixes o pessoal fazer um supervisionado porque eles sabem o que eles estão lidando, né? Teria os rótulos, né? Tá? Eu não vou te monopolizar porque eu vou te ter muitas horas de voo até o Alasca da ida e na volta. Vamos. A gente ficar viajando, literalmente. Vamos. Obrigado. Mais alguma pergunta? Pessoal? Aline, pode perguntar. Eu tenho 2 perguntas. Né? Primeiro, parabéns pela genialidade do trabalho, assim, porque Obrigado. Realmente, explicando assim, parece muito simples, mas eu acredito que seja muito difícil fazer tudo isso. É complexo. Complexo. Aline, assim, só um comentário. Eu acho que hoje, isso é uma coisa boa da inteligência artificial, tá? Hoje, com a inteligência artificial, ela consegue fazer com que tu tenha um trabalho menor para fazer inteligência artificial, tá? A lógica, né, a ideia da inteligência artificial é facilitar a nossa vida. Então, mas quando tu não tem essa ferramenta para te ajudar, para pesquisar na maneira tradicional, é muito. Mas te interrompi, por favor. Não, imagina, desenvolver tudo isso é difícil, mas para facilitar a vida, né? Acho que esse é o objetivo sempre. Para taxonomia, isso é muito útil também. Eu fiquei pensando se tu colocar uma imagem de uma espécie nova, ele vai tentar encaixar em alguma categoria do que ele já conhece, ou Sim. ele vai dizer que não identificou? Não, assim, se tu treinou com as tuas espécies lá, com a espécie A, B e C, se tu botar a tua foto ali, ele vai te dar a espécie A, B ou C, porque ele vai tentar buscar um padrão em cima daquilo que ele foi treinado, tá? Sim. Então, se tu botar uma espécie nova, diferente ali, ele vai dizer, como a gente treinou com lobo marinho, tá? As 3 espécies, por exemplo, ele vai dizer que é uma das 3 espécies. Ele não vai dizer que é outra espécie diferente, nem que ele não identificou, ele vai dar uma probabilidade de uma delas. Entendeu? E a partir da probabilidade de ser aquela que ele diz lá no final, é a espécie tal. Então, e aí ele pode te dizer qual é a acurácia da identificação dele nessa probabilidade de uma espécie desconhecida? Que ele tem a probabilidade. A probabilidade, eu acho que a probabilidade já é um indício, né? Mas a acurácia, não, só talvez tu botar no teu modelo, no teu algoritmo para ele fazer isso, mas eu não saberia te dizer agora.
Se Será ele... que ele poderia colocar alguma coisa assim de tem 40% de chance de ser espécie A, 60% de chance de ser espécie B, conforme as características? Ele Não, daria 2 resultados ou ele vai afirmar que é uma espécie só? não, ele afirma que é. Não, ele afirma, como eu te disse, é uma probabilidade. Ele pode afirmar com 50 pontos, se é duas espécies. Ele pode afirmar com 51% que é a espécie A e 49% que é a espécie B. É muito próximo, mas ele vai afirmar que é a espécie A por causa da probabilidade. Ah, É tá. sempre a maior, é sempre a maior, Sim. mesmo não sendo. E dizer a acurácia, que pode ser outra coisa, tu teria que treinar o modelo para isso. Assim, não existe uma coisa que eu acabei tirando por causa do tempo, tá? Mas eu tinha um slide que é muito importante isso quando a gente trabalha com... Fala sobre inteligência artificial. Não existe uma inteligência artificial geral que responda a tudo, tá? A inteligência artificial que nós estamos trabalhando com os lobos marinhos, eles trabalham com lobos marinhos daquelas 3 espécies ali. Se eu quiser incluir uma outra espécie, né, identificar uma outra espécie, eu tenho que treinar o modelo para identificar aquela espécie. Então, não existe uma inteligência artificial que vai pegar para dizer sobre lobo marinho, sobre abelhas, sobre borboletas, sobre Sim. baleias, golfinhos e etc. Não existe uma inteligência artificial geral, tá? O que existe são inteligências artificiais treinadas para resolver um determinado tipo de problema, né? Então, tu teria que treinar uma rede neural para fazer aquilo que tu quer, ou um modelo de machine Sim, learning. seria mais ou menos como desenvolver todas as chaves de identificação que a gente tem para os grupos diferentes, que seria um modelo para cada grupo, né? Uhum, isso aí. Tá, a minha segunda pergunta, eu acho que é um pouco do trabalho que tu fez no início, que é da tua tese, mas pensando assim, se eu colocar no modelo as, os fatores que uma espécie precisa para sobreviver numa determinada área, ele poderia me dizer ou fazer uma predição de onde eu posso encontrar aquela espécie no mundo inteiro? Sim, usa, usa modelo machine learning para fazer predição. Eu acredito que sim, né? Tu usa uma ferramenta, eu não sei a fundo o que a ferramenta Maxion faz, tá? Eu nunca usei a ferramenta Maxion, mas ela é um tipo de ferramenta de, de predição, de machine learning, porque ela te dá em cima dos dados que tu mostra, ela te diz né, o que pode acontecer num cenário diferente, né? Então, eu acredito que sim. Isso é um software específico que vocês usam? Eu uso Python para trabalhar Ah, com redes neurais, tá? Com redes sim. neurais. Posso utilizar o R, mas normalmente para aplicação nesse sentido a gente usa o Python. O Python é muito bom. Mas o Mas, R também faz. Oi. Carlos, fala para a Aline também da questão da modelagem tradicional, né, com os outros modelos, né, ela está falando, pensando nas camadas ambientais, enfim, não sei se a Aline está Uhum. por dentro disso, né, o Maxent, DivaGIS, modelagem bem preditiva de distribuição, né, isso tem uma outra abordagem, né. Não sei se você Bom, ouviu falar, Aline. Eu já ouvi falar do Maxent, que o Carlos falou agora, Isso. para verificar espécies em extinção, onde elas poderiam ocorrer em outras áreas. Mas tu Mas eu não pode sei se é correlacionar exatamente isso. com variáveis ambientais que tu conheça, né, do nicho delas, né, Uhum. pensando na teoria do nicho mesmo, né, Sim. e aí tu prediz, isso é uma coisa que se faz há uns 20 anos já, claro, Uhum. tem que ir a campo fazer né, a comparação, esqueci, me fugiu a palavra agora, a verificação da presença, né, mas a questão das variáveis ambientais, da distribuição preditiva, o pessoal já está trabalhando há bastante tempo. 20 anos não, estou exagerando, tá? Uns 10 anos. Né? E aí Uhum. eu acho que essa é a tua pergunta, foge um pouco, né, do que o Carlos estava falando, um outro modelo, né? Ah, tá. O pessoal faz bem a parte de modelagem de nicho ecológico, né? É bem essa coisa Sim. do nicho ecológico que tu vai dizer a distribuição preditiva. O meu outro doutorando, o Isidoro, que também já esteve aqui, né? O Lei está em peso, acho que daqui a pouco a Natália também ou vai estar, Patrícia, já nem sei mais. Acho que a Natália já teve, né? Ela já teve e ela vai dar palestra de novo também. De novo, então assim, mas o Isidoro trabalha exatamente com isso, com os morcegos, então é nessa linha do Maxent, né, de distribuição preditiva com base na teoria do nicho ecológico, né?
um pouquinho semelhante, mas não exatamente, né, Carlos? São modelos diferentes. São modelos diferentes com matemáticas diferentes, entendeu? Quando tu usa uma rede neural, tu tá colocando uma matemática diferente ali dentro, uma estatística diferente. Quando tu usa Random Forest, tu tá colocando outra. Tanto que dizem que não existe modelo bom ou ruim, existe modelos adaptados aos teus dados. Eu posso botar um Random Forest, uma rede neural artificial, né, boa ali nos meus dados e ela dá menos que uma regressão linear. Né? Os meus dados também são muito importantes, e como eu trabalho com os meus dados. Então, não pensa que tu vai pegar uma rede neural e tu vai mudar o mundo, tá? Olha teus dados e diz o que teus dados expressam, e aí tu pensa num machine learning, um algoritmo uma modelagem que responda aquilo que tu quer. Sim. Sim, é bem independente, né? Isso, são modelos diferentes. Cada modelo tem uma maneira de enxergar os dados. Uhum. É isso. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Aline. Obrigado pelas perguntas. Mais alguém? Acho que não. Bom, pessoal, vocês têm o contato do Carlos também. Quem quiser conversar com ele sobre esses tipos de análise, sobre o trabalho dele, fique à vontade então, entrar em contato. Pode entrar, Carlos, obrigado. Foi Obrigado, Patrícia. muito legal. Foi bem interessante a palestra. Obrigado. E sucesso aí na sua viagem para lá. Obrigado, Boa viagem para você. Essa semana a gente estava falando, se deparar com um urso caminhando nas montanhas. Né? Quando eu estive no Canadá, eu não me deparei com urso, mas eu vi o urso, acho que mais perto do que deveria. Tá bom, então. Então, Muito obrigado, Patrícia, lá. pelo convite. Qualquer coisa, chama. E a gente vai conversar muito aos próximos semestres relacionados a seminários. Com certeza. Obrigado, Lário. Obrigado, pessoal. Tchau, gente.